Boas, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sei que a gente está 2 semanas sem vídeo no canal. Eu sei que eu ia produzir mais conteúdo, mas a gente teve uma grande complicação aqui em Rosário. Eu tive nas últimas 2 semanas e por conta disso eu decidi ficar um pouco afastado. Mas agora vamos voltar à normalidade com bastante conteúdo, bastante informação aqui, não só sobre a UNR, vários outros pontos relacionados à medicina. Dito isso, e antes de a gente entrar no assunto do vídeo de hoje, 2 recadinhos aí bastante importantes. Se caso você está procurando uma faculdade na Argentina com custo de vida bacana na cidade onde ela fica, com uma boa qualidade acadêmica e com ingresso ainda no segundo semestre desse ano, entre em contato comigo pelo Instagram que vai estar aparecendo aqui basicamente todo o vídeo. E justamente o segundo recado a gente sabe que no último vídeo eu falei que a gente tem uma meta para fazer com que esse Instagram lindo e maravilhoso chegue a 10 mil seguidores até o final do ano. E lá é onde eu antecipo muitas das informações, como por exemplo, vou mostrar para vocês aqui a lista com as universidades argentinas que estão no acordo com a Espanha de homologação automática. Então entra lá e segue que você vai ter sempre informação antes que aqui no canal. Beleza, hoje de manhã quando eu saí para tomar um café, eu mandei no meu Instagram, perguntei o que vocês queriam que eu falasse e vocês mandaram na verdade várias sugestões, então eu selecionei algumas, outras eu deixei para falar em outro momento uns vídeos específicos sobre isso e as que davam para responder mais sucintamente, eu separei uma listinha para poder responder num vídeo aqui. Não vou poder usar meu celular porque a minha câmera quebrou, então estou tendo que gravar com o celular, mas enfim, a listinha está aqui com algumas perguntinhas que são de curiosidades diversas, digamos assim. Uma delas, para começar aí respondendo as perguntas de vocês, é quanto dura o curso de medicina na UNR? O curso dura, segundo matriz curricular, 6 anos. Mas é pouco provável que você termine em 6 anos. Que você termina de cursar o seu 5º ano com 4 matérias finais, ou 3, dependendo do seu desenvolvimento acadêmico, pendente de fazer prova. E, segundo o regulamento, você só pode render uma matéria por turno de exames. Tem aluno que consegue fazer mais do que isso? Consegue, mas é quase inumano, ou seja, você tem que se matar para conseguir render 2 matérias, ou seja, fazer 2 provas finais de clínicas num período de tempo menor a 1 semana. Outra pessoa me perguntou sobre cursos de apoio, se vale a pena fazer curso de apoio ou não. Isso eu já respondi aqui no canal, mas para fazer aí um resuminho sobre isso, vale a pena quando você não consegue criar uma metodologia de estudo para você, não consegue sentar sozinho para estudar e precisa de um incentivo. Eu fiz durante uma parte de crescimento e uma parte de trabalho em tempo livre no 2º ano da faculdade. Eu fiz o Mago e eu recomendo ele, e também recomendo um para quem quer entender como funciona o PBL, entender essa lógica nova de faculdade, o Hard Level, que é de uma professora brasileira que também faz faculdade aqui em Rosário, faz mestrado, faz um monte de coisa aí, e ela é muito boa também, então procurem aí, apareceu aqui na tela provavelmente para vocês o nome dos 2 para que vocês possam procurar. Perguntaram sobre o custo de vida atual na cidade de Rosário, e olha, como vocês sabem, eu estou nessa de ir e vir para Rosário, né? Eu passo alguns meses aqui, alguns meses no Brasil, então eu vejo bastante o aumento dos produtos. E isso vai depender, na verdade, de que cidade do Brasil que você é. Se você é de uma grande cidade do Brasil, você não vai sentir tanta diferença comparado à sua cidade. Se você é de uma cidade pequena do Brasil, você vai sentir muita diferença. Todos os meus amigos riem quando eu faço essa comparação, mas uma caixa de leite, que é um produto de cesta básica, que é o que eu sempre uso para comparar, na minha cidade custa aí seus R$ 2,30. E aqui, ontem eu fui no mercado, eu comprei e nem era a marca mais cara, estava custando 47 pesos e significa R$ 4,70, 60 centavos, dependendo da cotação. Lembrando que a cotação está a 10, a 10,30, dependendo o serviço de câmbio que você for utilizar. Os aluguéis também são extremamente caros comparado ao Brasil, mas tudo depende também da cidade de onde você vem. Se você vem da cidade de São Paulo, por exemplo, provavelmente você não vai achar tão diferente assim os valores. Uma pergunta que eu recebo bastante também, tanto no canal como no Instagram, é se uma pessoa formada na UNR ela pode ir para o Brasil fazer residência. Então eu dei uma pesquisada, obviamente eu não abri todos os editais de residência do Brasil, porém, a maior parte deles pede que o médico formado em uma universidade estrangeira ele tenha o título validado no Brasil, ou seja, tem que fazer o revalida.
E já relacionado a isso, já tira uma dúvida que também já chegou aqui. A gente ainda não sabe como vai ficar o Revalida para as próximas turmas, digamos, para os próximos editais. Por que isso? Porque houve uma modificação, o INEP não vai ser mais o órgão que vai aplicar a prova. Teoricamente vai continuar tudo no mesmo esquema, só vai mudar a responsabilidade, né? Quem é o órgão que vai aplicar a prova. Mas, já para tirar uma dúvida de muita gente que acaba pegando as informações aí pela metade, ou que acabam não encontrando a informação na internet em diferentes meios, existe um grande erro, na verdade, de interpretação com respeito ao que se diz na mídia. O Ministério da Educação ele exige das faculdades no Brasil, para a abertura de curso, de que o plano de estudo ele tenha pelo menos 7.200 horas. E quando o povo vem pesquisar sobre faculdade fora do país, eles tentam encontrar uma faculdade que tenha a mesma carga horária para justamente poder fazer validação. E isso é mito, gente. O que se faz quando se faz revalidação, obviamente vai depender do sistema de revalidação, porque o Revalida não é o único sistema de revalidação que existe, isso a gente já falou aqui. O que acontece? Eles fazem análise de matriz curricular, ou seja, eles analisam se o conteúdo dado no seu curso bate com os conteúdos mínimos exigidos pelo Ministério da Educação. E não se conta a carga horária. Só se vai utilizar a carga horária a partir do momento em que você não tiver os conteúdos, ou seja, digamos, faltou o conteúdo de doenças tropicais, por exemplo. Aí eles vão sim analisar sua carga horária para contabilizar quantas horas você vai ter que complementar com aquelas matérias que faltaram no seu currículo. Caso bata o conteúdo, você não precisa fazer complementação horária. Fica tranquilo com respeito a isso. E já que a gente está falando sobre plano de estudo, sobre como estudar, curso de apoio e tudo mais, muita gente me perguntou dicas sobre como estudar com PBL. Ou seja, de como criar uma metodologia de estudo com PBL. Não vou negar, é bastante difícil quando a gente vem acostumado com uma outra rotina, uma outra metodologia no Brasil, então é preciso muita perseverança, digamos assim. Além do fato que é difícil dizer para vocês façam isso ou façam aquilo, porque cada metodologia ela vai depender da pessoa que está utilizando ela. Porque, por exemplo, eu já tentei fazer flashcards para poder estudar, eu já tentei estudar em grupo, eu já tentei estudar com resumos, eu já tentei estudar com videoaulas. Então, a gente tem que ir se moldando conforme a necessidade. Talvez para aquele ano e para aquela matéria sirva flashcards, pode ser que para outra matéria sirvam resumos, pode ser que para outra sirvam debates em grupo. Então você vai ter que ir moldando essa metodologia conforme a matéria que você vai estar estudando, obviamente sempre mantendo uma rotina de estudo, uma certa quantidade de horas de estudo, principalmente quando você está chegando próximo das provas, sem se desesperar, obviamente, e lembrando que pedir ajuda quando a gente está se sentindo angustiado, com ansiedade, se sentindo mal, não é fracasso. A gente tem que aprender que as situações não positivas durante o curso, elas são normais e que a gente precisa ter uma rede de contenção durante a faculdade. Já saindo da questão acadêmica, vamos para questões mais sociais aqui em Rosário, que me mandaram duas perguntas que eu achei bastante interessante. Uma delas é sobre como é tratado a questão de minorias na cidade de Rosário. A gente não pode dizer que a cidade é um mar de rosas, porque infelizmente ainda a gente tem um povo com uma cabeça fechada, tanto para a população estrangeira, como para a população LGBT, para a população indígena, negra. Então a gente tem que tomar aquele ato de violência e tentar transformar ele, e a gente faz isso com diálogo. Não quer dizer que a gente vai enfrentar xenofobia, racismo, LGBTfobia na rua todo santo dia, mas pode acontecer. A gente está numa cidade com mais de 1 milhão de habitantes, existem 1 milhão de cabeças e mentes pensantes ou não tão pensantes assim, então a gente tem que entender isso. Com respeito à comunidade LGBT, posso afirmar que a cidade é muito aberta e muito tranquila com respeito a isso. Porém, eu posso sim afirmar que Rosário, como cidade, foi a primeira cidade, se não me engano, da América do Sul a ter um departamento público, uma secretaria para visibilização e para proteção da comunidade LGBT que mora na cidade de Rosário. Antes de eu ir para o último ponto, que é uma questão de língua, sobre alguns erros que a gente comete, se inscreve aqui embaixo, ativa a notificação, vamos chegar a 30 mil, aí ó, até a metade do ano, quem sabe?
segue lá. E a outra é uma pessoa que está morando em Portugal, pelo que eu entendi, está pensando em vir para cá, que é com respeito às formalidades que existem no cotidiano, em como lidar com as pessoas no cotidiano, porque ela diz que em Portugal os portugueses são um pouco chatos com respeito a isso. Aqui, obviamente, idoso é idoso, a gente sabe, a gente obviamente deve respeitá-los e a gente sabe que alguns deles têm um temperamento um pouquinho difícil, assim como a gente também na nossa cidade também tem. Então, questões formais com respeito a isso, para a gente poder manter uma boa civilidade, respeito entre todo mundo, é utilizar sempre o perdão. Perdão, senhor, perdão, senhora, quando a gente esbarra com alguém na rua, quando a gente precisa pedir licença, ou perdono permisso, que é tipo licença. Lembrando que, uma questão linguística aí, moço e moça em espanhol não significam a mesma coisa que em português. Existem as palavras, mas isso significa garçom e garçonete. Então, não utilize moço ou moça assim que você estiver andando na rua com qualquer pessoa. Num restaurante, show, mas fora do restaurante, na vida cotidiana, não utilize esses termos porque não que vá gerar nenhum tipo de problema, mas não é o âmbito adequado, não é a forma correta de utilizar. Bom, e é isso, no vídeo de hoje a gente teve essas informações aí, espero que tenha ajudado bastante vocês. Foi curtinho, foi resumidinho aí, mas teve bastante informação bacana. Segue no Instagram que lá tem muita novidade, se inscreve no canal, como eu falei agora há pouco, assistam os vídeos que estão recomendados aqui pra vocês. E aí nas próximas semanas a gente vai ter bastante mudança, eu sei que eu falo isso muito, mas dessa vez realmente é uma mudança bem drástica, digamos assim. Fica aí no ar, para que vocês imaginem o que possa ser. Show? A gente se vê semana que vem, ou capaz em um segundo vídeo aí, nos próximos dias. E é isso. Se cuidem, até mais. Tchau.